Olá, servidores e servidoras, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Angélica, boa noite, Gabriel. Hoje nós temos um podcast onde vai falar um pouco sobre a questão em relação aos processos administrativos disciplinares, né, Angélica? Olá, boa noite, servidores e servidoras. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre os processos administrativos disciplinares. É um assunto que causa muitas dúvidas, né? Muitos servidores nos procuram e, por isso, hoje a gente trouxe esse tema para a nossa conversa. Boa noite, Arlete. Boa noite, Angélica. Mais um podcast, mais uma vez. A gente agradece o convite de vocês, né? Boa noite, servidores, servidoras que estão em casa acompanhando. Estamos à disposição para iniciar a nossa conversa. Que legal. Então, essa, na verdade, esse é o último, né? Em relação à entrevista, a gente vai fazer mais um, provavelmente agora, antes do término do ano, mas falando um pouco sobre a questão mais das atividades que foram realizadas durante o ano, né? Alguns resultados, a questão ainda a gente não tem o término da mesa ainda de negociação, ainda estamos discutindo com os prefeitos, mas a gente quer ver se a gente consegue ainda fazer esse ano mais um, para a gente fechar o ano e com a Emiliana junto, né? Porque é a nossa companheira que está hoje liberada também no sindicato. Vamos lá, então, conversar um pouco sobre esse tema que é muito importante para os servidores. E vale lembrar que não é só para Rio do Sul, né? A gente sabe que os processos disciplinares, eles têm um círculo meio que parecido com todos, né, Gabriel? Assim... Isso, cada município tem a legislação própria, né? Regulamentando o processo administrativo disciplinar, regulamentando a sindicância administrativa. Mas, de todo modo, o bojo do processo em si, os princípios constitucionais que regem o processo administrativo, eles são todos iguais. Vai ser aplicado em Rio do Sul, em Aurora, em Pouso Redondo, Lontras, em Balneário Camboriú, aplica-se para o Estado e também aplica-se para os servidores da União. Justamente. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho quem pode ser submetido ao PAD? Quem pode sofrer um PAD? Bom, o PAD, quando a gente ouve falar em PAD, né, muitas pessoas acreditam que são somente os servidores efetivos, mas não, tá? Do quadro funcional que pode sofrer PAD são, de fato, os servidores efetivos. Mas, além dos servidores efetivos, tem os servidores que ocupam função em cargo comissionados, né? E também a gente ainda tem a possibilidade de responder processo administrativo às pessoas jurídicas, notadamente em relação a conluio de infração disciplinar administrativa com alguns servidores, né? Mas, principalmente, hoje responde muito o processo administrativo disciplinar às empresas em relação à infração contratual de licitação. Às vezes, quando a gente traz o PAD em si, o pessoal acredita e até porque, de fato, é um costume, é o corriqueiro do dia a dia, acredita que são somente infrações disciplinares dos servidores, mas não, tá? Tanto pessoas jurídicas também podem cometer isso. Principalmente em questão de licitação, acontece muito, mas, via de regra, servidores efetivos e cargos comissionados respondem em processo administrativo disciplinar. Nós temos em Rio do Sul, por exemplo, a figura do emprego público, por exemplo, com os agentes comunitários de saúde, DDMIAS. Nós temos os ACTs, né? Esses também podem vir a sofrer PAD? Também pode vir a sofrer PAD. Tá, também pode vir. A gente tem os conselheiros tutelares também, né, que são ocupantes de cargo elegíveis, também sofrem PADs, inclusive tivemos PADs de conselheiros tutelares aí recente. Então, o procedimento em si, ele responde a esses processos administrativos disciplinares e servidores, de modo geral. Em Rio do Sul, nós temos o TAC, né? Não é em todos os municípios da nossa base que tem. Rio do Sul tem o TAC. Então, nós temos o TAC, a sindicância e o PAD. Tu pode diferenciar esses três ali para a gente? Claro. Quando a gente fala em sindicância e PAD, ele é um procedimento mais parecido, mais próximo. Quando a gente fala em TAC, ele faz uma curva, digamos assim, tá? Por quê? Porque o TAC ele é um termo de ajustamento de conduta, certo? É basicamente um acordo que o município faz com o servidor.
E o TAC, ele tá para infrações de menor potencial ofensivo, que a gente fala, que tem menores gravidades, certo? Então é para infrações que vai ser penalizada com advertência, certo? Que não tenha gerado assim, uma dificuldade grande com o servidor, é um caso isolado, um caso atípico ali, né? O servidor está um pouco, né, no setor dele, está descumprindo algumas ordens, algumas coisas nesse sentido, que não tem uma magnitude, uma preocupação, uma gravidade para instaurar um processo administrativo, né? Então se realiza esse TAC. O TAC ele precede o processo administrativo disciplinar. Então, antes de qualquer coisa, antes de instaurar o processo administrativo disciplinar, apura-se se de fato está havendo essa infração disciplinar, chama-se o servidor e propõe um TAC. É uma espécie de acordo. Servidor, a partir de hoje, né, a gente está visualizando essas condutas que são inadequadas, são incoerentes aos deveres do servidor público. E aí a gente está te propondo um acordo. Né? A partir de hoje, tu cumpre tais condições, paga tal valor e, cumprido isso, está tudo certo, encerra, arquiva, extingue penalidade, extingue punibilidade, acabou e está tudo certo. Tá? Não cumpriu, aí pode ser instaurado um processo administrativo disciplinar ou execução do próprio TAC, cumprimento de multa, alguma coisa nesse sentido. Mas, a rigor, o TAC ele é um termo de ajustamento de conduta, são para condutas incoerentes do servidor, mas são para situações específicas mesmo de menor gravidade, menor potencial ofensivo e que são puníveis com advertência. Né? Alguma infração que é punível com suspensão, por exemplo, a lei já tem uma vedação. Né? A sindicância... a gente teve uma regulamentação recente na legislação do município, que foi onde trouxe a figura do TAC, que é a Lei 521 de 2023. Quando eu falo 2023, o pessoal vai dizer, mas já faz 2 anos, está fazendo quase 3 anos. É que para a gente, no direito, enquanto advogado, são legislações recentes. 2, 3, 4, 5 anos, ela é recente. Né? Então teve essa alteração recente, que trouxe a figura do TAC e também regulamentou a figura da sindicância e do processo administrativo disciplinar, o que já estava regulamentado a sindicância e o PAD no estatuto. Né? Só trouxe a figura do TAC e trouxe umas melhorias e algumas situações nesse sentido. A sindicância hoje, pela nova lei, a gente tem 3 modalidades, que é a sindicância investigativa, que seria a mais natural de todas, a que a gente costumeiramente conhece, a sindicância acusatória e a sindicância patrimonial. Tá? A sindicância patrimonial ela é utilizada para apurar, por exemplo, situações de enriquecimento ilícito, servidor que a declaração de bens anuais, né, o servidor precisa apresentar a declaração de bens anuais, não está compatível com a renda dele. Então, é para essas situações específicas se instaura essa sindicância patrimonial. A sindicância acusatória ela serve para servidores que estão ocupando cargo em comissão, e para sanções de menor potencial ofensivo também, punidas com advertência. Tá? Então, já tem uma situação já um pouco mais concreta, o servidor não é efetivo, é um servidor temporário, né, para contratação temporária, incide a sindicância acusatória, e aí é uma infração, um ato isolado, uma situação leve, não tem gravidade, então eles instauram essa sindicância. E aí a gente tem a sindicância investigativa, que essa é a recorrente mesmo, a que mais acontece, que é parecido com um inquérito policial. Quando não se tem uma certeza, um indício de autoria e materialidade, né? O que seria essa autoria e materialidade? A autoria, quem que foi a pessoa que cometeu tal infração? E a materialidade é a comprovação da infração. Né? Quando não se tem essa certeza, aí se instaura a sindicância para tentar apurar o fato em si, se aconteceu, se não aconteceu, e se aconteceu, quem que foi o causador desse fato. Então a sindicância investigativa ela tem essa intenção, né? Juridicamente falando. E tem qualquer outra que tinha solicitado? Daí o PAD. Aí o PAD é o procedimento natural de que todo servidor, né, quando comete alguma infração administrativa, ele responde. Aí já tem, pelo menos, indícios de autoria e materialidade de que o servidor específico tenha cometido aquela infração, né? E aí se instaura o processo administrativo disciplinar direto para apurar se realmente teve, se não teve. E aí, no final, vai ter a penalização ou a absolvição do servidor em si. Mas aí é quando tu já tem a certeza da autoria e da materialidade. Nessas 3, o TAC, a sindicância e o PAD. A gente sabe que o PAD tem um advogado que
a pessoa leva para fazer a defesa. Nas outras duas, tanto o TAC quanto a sindicância, né? Ela é o servidor que está sendo investigado ou aquele que vai ser chamado ele tem necessidade de levar o advogado para estar fazendo a defesa? Então, como é que funciona? No TAC, via de regra, é importante a assinatura do advogado junto para acompanhar, até para que não tenha nenhum abuso ou algo neste sentido, né? Na legislação do próprio município, salvo engano, quanto ao TAC, ele não exige a figura do procurador, tá? De um advogado representando, mas a gente sempre recomenda que tenha um advogado junto, até porque é um acordo, né? Então, precisa discutir cláusulas, comprometimentos e tudo mais. Quanto à sindicância, ela prescinde também do advogado, não tem necessidade de ter o advogado acompanhando, não causa nenhuma nulidade, tá? Porque é um processo investigatório, né? Então, a gente utiliza muito a equiparação do inquérito policial. No próprio inquérito policial, que a Polícia Civil conduz, por exemplo, também não tem a necessidade de ter um advogado conduzindo, né? Ao contrário do processo administrativo disciplinar. No processo administrativo disciplinar, sempre vai ter o advogado constituído ou nomeado. O servidor não tem a obrigatoriedade de constituir um advogado, embora seja recomendado isso para ele, é importante que tenha um advogado, mas caso ele não faça a constituição de um advogado, a comissão vai nomear um advogado dativo, pelo menos para acompanhar na audiência de instrução, tá? Ouvida de testemunhas e tudo mais. Então vai ter um advogado acompanhando ele. Porque ali a pergunta anterior que a gente tinha elaborado, a gente colocou quais as leis que regem o PAD. Você já falou ali que tem a lei do TAC, né? E isso, a gente hoje tem o Estatuto dos Servidores Públicos, que lá vai ter os direitos e deveres dos servidores. E, concomitantemente a isso, a gente tem a lei complementar 521/2023, que regulamenta o processo administrativo, a sindicância, o TAC, né, os processos administrativos em relação à licitação em si. Então, está tudo regulamentado em lei própria. Hoje, isso dentro em Rio do Sul. Nos outros municípios aqui da região, estão todos regulamentados pelo Estatuto do Servidor Público. Lembrando que, salvo engano, talvez possa estar mentindo, mas eu não conheço a figura do TAC nos outros municípios em relação a... A gente já levou essa conversa. Tá na mesa, tem alguns municípios que foi para a mesa de negociação. Isso, é um artifício novo que Rio do Sul implementou. E nos Atalanta, já, né, os prefeitos, tanto o anterior quanto esse, já se manifestaram, a Agrolândia também, no interesse de fazer essa lei do TAC para... eu sou muito adepto ao TAC, particularmente, né, Arlete falando, porque... pega um caso específico, às vezes aquela puxada de orelha que o servidor não sofre aquela penalização de advertência, não fica no registro vamos pegar um exemplo, assim, o servidor tem direito, não é que tem direito, ele não vai sofrer nenhum tipo de perda se ele, até 5 faltas, vamos supor, a partir das 5 faltas ele entra no processo disciplinar, então com 3 faltas chama o cidadão e diz, servidor, assim, se acontecer, se manter, daí você ou alguma insubordinação. Justo. Que não gera gravidade no serviço, foi um fato isolado, uma coisa específica, pequena, de pequena monta, não é? Não tem gravidade, não tem necessidade de instaurar todo o processo administrativo, uma comissão, advogado, né? Movimenta, querendo ou não, movimenta toda a máquina estatal, né? Porque as comissões dos processos administrativos, eles são conduzidos e instaurados por servidores efetivos do município. E são 3 servidores. Então, 3 servidores que tem que tirar do ambiente de trabalho deles para fazer instaurar e tudo mais. Então, eu sou muito adepto ao TAC, acho que resolve muita coisa. O Ministério Público faz muito TAC, né? Hoje a gente tem os outros órgãos executivos também que possibilitam fazer TAC. Acho excelente, acho que funciona e resolve bastante. Quais são os princípios garantidos ao servidor enquanto ele está respondendo o processo administrativo? Ótima pergunta, tá? O processo disciplinar administrativo ele é muito regido pelos princípios constitucionais, tá? Principalmente contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tá? O que isso significa? O servidor tem o direito de exercer a ampla defesa, exercer o amplo contraditório e ter o direito ao devido processo legal. O que seria o devido processo legal? Ser processado e julgado dentro da lei. Abre o procedimento, instaura-se o processo administrativo, tem um fato, né? Publica a portaria, cita o servidor, né? O servidor apresenta a defesa, prazo para ele apresentar a defesa,
possibilidades de arrolar testemunhas, possibilidades de participar da audiência de instrução, ouvir os depoimentos, ter a possibilidade do interrogatório dele, né, o momento dele se autodefender, que a gente chama, depois a gente até pode falar disso, né, e ter uma defesa de um advogado, né. Além disso, solicitar provas, porque muitas vezes a gente já teve processos administrativos disciplinares que para dirimir a dúvida ou para dirimir a questão ali em si, precisou de uma perícia médica, por exemplo. Então a gente pode solicitar prova, o servidor pode solicitar prova. Então o princípio do contraditório, da ampla defesa, ele diz isso. A todo momento o servidor tem direito à ampla defesa, ao amplo contraditório, né? Que é se defender, se manifestar, solicitar prova, produção de prova, perícia, documental, né? Às vezes a gente fala, não, as provas só são testemunhais, que o processo administrativo ele rola muito nas provas testemunhais, né? Mas não fica distrito à prova testemunhal. A gente tem inúmeras possibilidades de prova. Perícia médica, perícia grafotécnica, perícia técnica, né? Além das provas documentais, que também são provas. Às vezes a gente não dá tanto valor para um documento, não, é tido como prova também. Né? E aí o devido processo legal, aí tem que respeitar toda a legislação, todo o procedimento. E aí fora o procedimento da impessoalidade, né? Da autonomia da comissão, a comissão não, né, tem que julgar com imparcialidade, né, não pode, porque eu não gosto do servidor, agora eu vou penalizar ele. Não é essa a intenção do Até porque do a gente tem um espaço que a gente convive muito, nós, enquanto servidores públicos, é muito preocupante, porque nós estamos dentro de uma esfera política, né? Então, e eu digo que é política, inclusive, partidário, né? Então, a gente precisa ter esses mecanismos de proteção também, porque às vezes pode acontecer que um servidor, por exemplo, se existir um servidor que não for notificado corretamente, o que acontece? Nulidade de PAD, tá? Sem dúvidas algumas. Hoje, o devido processo legal do processo administrativo disciplinar ou da sindicância é o que mais gera nulidade no judiciário. Tá? O servidor tem que ser notificado, tem que ser cientificado, ele tem que tomar ciência do que ele está sendo acusado. Não é só, servidor, está aqui o processo, é um PAD, está aqui, tu tem 10 dias para se defender. Não, ele tem que ser cientificado do que ele está sendo acusado. Né? A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, ela não pode, ela tem que ser de certa forma objetiva em si, né? Mas ela não pode se limitar muito. Tu tá respondendo o PAD só por isso. Não, tem que trazer os motivos que ele está sendo respondido o PAD. O porquê ele fez isso? O servidor, em tese, teria praticado a infração no artigo tal, tendo em vista que realizou tal atitude, por motivos de ter realizado tal situação, por que ele fez isso. Sabe? Então tem que estar descrito na própria portaria inaugural. A portaria inaugural, geralmente, ela vem acompanhado dos documentos que instruíram a instauração do PAD. Então ele tem acesso integral a isso, ele deve ter essa cientificação, né, quando ele é citado, quando ele é intimado, para ele poder exercer a ampla defesa. Tá? Então as fases do PAD, primeiro ele é notificado, cientificado, aí ele tem o período para apresentar a defesa dele. Aí a defesa apresenta a defesa, daí agora tu continua a linha do tempo. Queria ver até onde tu ia chegar. Como é que você sabe? Como é que funciona o PAD? Chega num primeiro momento, ele inicia geralmente por uma denúncia, por algum fato que motivou isso, né? É encaminhado geralmente para a chefia, os secretários ou a própria secretária de administração. E a secretária de administração faz uma análise, verifica se realmente houve uma infração disciplinar administrativa e se aqueles documentos que ela tem em mãos já é possível para instaurar o procedimento administrativo. Sendo isso, ela instaura através de uma portaria. Então, o processo administrativo ele inicia através da publicação de uma portaria. Nessa portaria vai ter os dados do indiciado, a comissão, a designação, os fatos que levaram à instauração do processo, os artigos que, em tese, ele teria infringido, né? E o prazo de trâmite para finalizar o processo em si. Dado isso, encaminha-se para a comissão e aí a comissão inicia os seus trabalhos. Cita-se o indiciado, ele tem 10 dias úteis em Rio do Sul para apresentar a defesa. Se for nos municípios lindeiros aqui da região, geralmente são corridos os dias do PAD. Tá? Em Rio do Sul conta-se em dias úteis, todos os prazos em dias úteis. Então ele tem 10 dias para apresentar a defesa e arrolar testemunhas. Tá? Dado a isso, a gente já solicita algumas provas que a gente entender pertinentes, senão a gente já vai para a instrução
do processo. A instrução ela é designada uma audiência para ouvida de testemunhas da comissão e de defesa. Procedimento: primeiro se ouve as testemunhas da comissão, depois ouve-se as testemunhas de defesa, ao final, interrogatório do indiciado. Tá? Passo a isso, volta, a gente tem possibilidade de requerir novas, não novas provas, mas provas complementares, né? Nesse momento, dada a instrução, teve um fato aqui que ficou na dúvida, a gente precisa requerer ofício para o RH ou ofício para alguma secretaria, ou ofício para a própria Polícia Civil para informar como que está tal procedimento, ou perícia propriamente dita, né? Se não tiver provas complementares, aí inicia-se a fase de alegações finais, que é a defesa final, é a defesa completa, é onde a gente rebate todos os depoimentos, tudo que foi dito, documento, depoimento, fotos, vídeos, a gente rebate isso tudo em alegações finais. Depois volta para a comissão monta um relatório, tá? E aqui eu ressalto que não é a comissão que decide. A comissão monta um relatório meramente opinativo, opinando pela penalidade de advertência, opinando pela penalidade de suspensão ou opinando pela a penalidade de demissão. Tá? Ou absolvendo, opinando também pela absolvição, por ausência de prova, porque não teve comprovação da infração, ou a autoria não está certa, não foi o servidor que cometeu tal ilícito. Né? Também temos absolvição no processo administrativo, né? Não é só penalização. E depois disso volta para a secretária de administração e aí ela aplica a penalização. Tá? Geralmente a secretária de administração acompanha o relatório e a opinação da própria comissão, mas a secretária não tem essa obrigação, ela pode divergir da comissão. Mas geralmente nunca vi casos de divergência. E tem que ser com a anuência do prefeito junto? Não, ou só com a não precisa, com exceção às demissões, salvo engano, o Rio do Sul está aplicando a... Mas hoje a secretária tem autonomia de aplicar as penalizações. E tem um prazo para terminar um processo? Tem um prazo. Pela legislação, o prazo é de 45 dias, prorrogáveis por igual período. Tá? Porém, a gente sabe que processo, seja ele judicial, administrativo, qualquer processo, ele demanda de tempo, né? Então, muitas das vezes não se consegue terminar o processo administrativo disciplinar em 45 dias. Né? Aí pede-se a prorrogação, mais 45 dias. Às vezes, ainda assim, não consegue terminar, né? Em 45 dias. Por que, Gabriel, que não consegue terminar? Inúmeras situações. Às vezes, a gente não consegue, na primeira audiência, finalizar a instrução do processo. Às vezes, tem testemunhas que mencionam outras pessoas que viram o fato. Né? Isso a gente chama de testemunha referida, que talvez naquele momento a comissão também não sabia de toda essa situação, a gente também não sabia enquanto defesa, mas ela é uma testemunha importante, né? Que é importante ser ouvida, tanto para a comissão, para realmente esclarecer o que aconteceu, quanto para a defesa. Então, às vezes, a gente solicita nova audiência de instrução para ouvir as testemunhas referidas no depoimento. Às vezes, a gente solicita perícia, uma perícia médica hoje acaba demorando, né? Às vezes, tem alguma situação que, além da infração administrativa, gerou alguma infração penal, que o inquérito policial ainda está em trâmite. Então, a gente tenta meio que trabalhar junto, porque, às vezes, tem coisas que a Polícia Civil tem um artifício investigatório melhor do que a Comissão de Processo Administrativo, né? Em algumas situações específicas. Então, a gente acaba solicitando a suspensão do processo para aguardar ver o que lá no processo criminal vai ser decidido. Embora eu deixo muito bem claro que são esferas distintas, tá? Processo criminal, processo administrativo. Né? Uma coisa, eles são independentes e autônomos. Ele não teria, um não fica pendurado no outro. Mas, tendo em vista que se trata de infrações, de investigações, às vezes a gente precisa fazer isso. Né? Porque às vezes lá na Polícia Civil o próprio Ministério Público já não vai reconhecer a autoria ou já não vai reconhecer a materialidade, né? Então se já não reconhece, talvez no processo a gente também não vai conseguir reconhecer. Então às vezes a gente precisa pedir a suspensão do processo, resolver alguma outra pendência antes para depois prosseguir. Não observado esse prazo de 45 ou 90 dias caso prorrogado, infelizmente não gera nenhuma nulidade, não causa prejuízo também para o servidor, nada disso. Porque a gente teve um tempo aí que
A comissão tinha terminado, ainda tem, eu acho, né? Mas ainda fica no término da Secretaria de Administração terminar esse processo com o visto dado, terminar. Aí é uma outra situação. Aí a gente trabalharia a questão de prescrição. Prescrição, tá? que é ali a porque pergunta, quando a gente né? fala em 45 dias e prorrogados por igual período, a gente fala em instrução do processo. Quando que a gente termina a instrução? Quando acabou as audiências e não tem mais provas a serem produzidas. Acabou a audiência, não tem perícia, não tem documento, não tem mais nada que a gente precisa produzir. O processo vai para alegações finais e aí vai volta para a comissão fazer o relatório e depois a secretária fazer a penalização. Quando acabou as provas a serem produzidas, acabou a instrução. Então, o período de 45 dias ou 90 dias para o PAD finalizar, que a gente fala é a instrução, tá? Depois disso, a gente teria aí a questão de prescrição intercorrente, que a gente fala que é quando o processo fica muito tempo paralisado, sem movimentação ou sem decisão administrativa. Daí ele pode ser prescrito. Ele pode ser prescrito. E tem tá? um prazo dessa Tem. para prescrição? A prescrição, a lei de Rio do Sul hoje, ela está um pouco dúbia enquanto a prescrição intercorrente, tá? A princípio, a gente não teve nenhum caso que a gente teve que levar para o judiciário ainda, mas ela deixa dúvida. Por quê? Na lei ela traz 180 dias para penalizações de advertência, então ela prescreve em 180 dias para penalização de advertência. Mas daí é junto com os 90 dias. Não, fora esquece os 90, não tem relação nenhuma. Entregar para a secretária, isso. A partir dali é 180 dias. Não, eu já vou te explicar. 180, a prescrição ela traz da seguinte forma, são três prazos. 180 dias para penalização de advertência, 2 anos para penalização de suspensão e 5 anos para penalização de demissão. Tá? Conta-se a partir de quando? Vamos lá. Prescrição, num primeiro momento, ela conta-se a partir da tomada da ciência tomada pela autoridade administrativa. A Secretaria de Administração tomou conhecimento desse fato, inicia-se o prazo prescricional. A partir do momento que instaura-se o processo, interrompe. Então, ele zera. Então, do conhecimento do fato até a instauração do processo, a gente tem esses 180 dias, ou 2 anos, ou 5 anos, a depender da penalização. Tá? Sim. Então, aqui a gente já tem uma prescrição. Instaurou-se o processo administrativo, aqui, em teoria, a gente briga que, obrigatoriamente, por se tratar de direito administrativo sancionador, que tu vai sofrer uma penalidade, ele interrompe, ele zera, até aí ok, mas ele tem que contar uma nova prescrição. Tá? A nossa lei ela deixa dúvida, porque ele fala, interrompe a prescrição na instauração do procedimento administrativo até o término da instrução, ou até a finalização, não me recordo certo a terminologia correta. Só que, via de regra, ele deveria adotar, porque a gente usa como subsidiário o processo penal, por exemplo. O processo penal, então, ele tem a prescrição também. Ele conta da data do fato até a data da denúncia, que seria a instauração do processo. Né? Da data da denúncia até a sentença, ele também conta. Mas aí deu a sentença, ele interrompe. Então, a lógica seria o quê? Data do fato até a data da instauração do procedimento é o prazo prescricional. Instaurou o procedimento, interrompe. Se até ali não deu a prescrição, ok, prossegue o processo. Se ali deu a prescrição, está prescrito, está extinta a punibilidade. A partir do momento que interrompe a prescrição, a gente tem o mesmo prazo para dar o julgamento da decisão. Né? Então, em teoria, deveria ser adotado desta forma. Mas a gente tem essa dubiedade que eu acredito que talvez, se ocasionar alguma situação, a gente vai precisar levar para o judicial. Porque pela lei, eu acredito que a administração vai levar que eles têm até a data final, só que eles podem levar 5, 6, 10 anos e não tem uma finalização. E aí, por se tratar efetivamente de direito administrativo sancionador, ele tem que ter um prazo para o começo, meio e fim. Né? Então, a gente briga pelos nossos servidores nesse sentido. Se tiver alguma situação, a gente vai nessa linha. E quais são as penalidades que podem ser aplicadas nos PADs? Via de regra, penalidade de advertência, suspensão e demissão. Tá? Existe outras penalizações, cassação da aposentadoria, desconstituição do cargo comissionado, mas não é tão recorrente. Via de regra são as 3... É mais um caso, cassação da aposentadoria é um caso específico ali, isolado, que o geral mesmo, a regra geral, são 3 penalizações: advertência, suspensão, né, de 30 a 90 dias, ou a demissão do cargo daí.
Tá? São essas 3 penalidades que... Vamos pegar a última ali da demissão, né? O servidor demitido, existe a possibilidade de fazer anulação do PAD? Já houve casos? Existe, já tivemos casos, bem interessante, inclusive. Quando se anula um PAD, tá? Quando o PAD ele de fato é nulo. Quando se tem uma nulidade num PAD, quando não é respeitada a legislação vigente. Tá? Quando não é respeitado algum princípio constitucional ou administrativo que rege o PAD. Né? Quando não é observado contraditória e ampla defesa, quando não é observado, por exemplo, o devido processo legal, né? A gente teve um caso muito interessante, não vou citar nomes nem município, mas que nós tivemos uma... Não tem sentença final ainda, a gente conseguiu reintegrar a servidora via judicial, via decisão liminar, né? Mas que a gente suscitou várias nulidades no processo. Uma delas foi a realização de audiência sem a participação do advogado constituído. Né? A gente tinha a procuração habilitada nos autos, a gente já tinha participado de algumas audiências desse processo, e a gente não foi intimado da audiência e, sucessivamente, a gente também não compareceu na audiência. E eles conduziram mesmo assim a audiência. Foi intimado tão somente a servidor, se não me falha a memória, também não lembro com certeza o fato em si, mas eu sei que a gente não tinha sido intimado e foi conduzida a audiência e a gente levou isto, porque a partir do momento que tens o advogado constituído, o advogado ele tem que estar ali, tem que comparecer aos atos, tem que ser intimado de todos os atos do processo, né? E a gente suscitou isso em várias outras nulidades, né? Essa é uma delas, mas esse foi um ponto que foi levado em consideração na decisão liminar para reintegrar a servidora e reconhecer, ainda que de forma sumária, a nulidade do processo. Então, quando tem qualquer penalização, pode seja ela de advertência, suspensão ou demissão, se tiver alguma nulidade no processo administrativo, a gente consegue levar para o judiciário para buscar a anulação do processo administrativo. Todo o processo. Todo daí processo. É retirado da ficha funcional dele, ele volta. Isso. Aí vai depender do tipo de nulidade, tá? Se é uma nulidade de vício formal, se é uma nulidade de vício aparente, né? Qual que é o tipo de nulidade? Porque aí nós temos algumas nulidades que ela pode anular o PAD como um todo, e aí acabou-se o PAD. Como nós temos algumas nulidades que ela pode anular o PAD de forma parcial, anula até aquela audiência. Né? O que foi feito para frente anula tudo. Então retoma-se o processo administrativo e segue-se o devido processo legal, respeitando, né, o direito do servidor. Ou também a gente pode ter alguma nulidade que ela acaba anulando o PAD e aí a prefeitura tem que instaurar do zero o PAD, desde que aí não esteja mais prescrito. Tá? Então ainda tem isso para ser analisado. Então as nulidades elas podem ser de várias formas. Tá? Eu tenho uma dúvida em relação durante o PAD lá, o servidor. Ele tem alguns casos que eles são afastados, né? Mas não é todo PAD que tem um afastamento. Não é todo PAD. O afastamento cautelar do servidor, ele existe previsão legal, tá? Quando se instaura um processo administrativo, se verifica os motivos, né? Se for algum motivo grave, alguma conduta, talvez que o servidor já foi reincidente, né? Ou alguma situação específica que, se manter o servidor naquele momento, pode prejudicar a instrução do processo, as provas do processo, ou daqui a pouco que, deixando esse servidor ali trabalhando, ele pode vir a repetir e a cometer novas infrações desta magnitude, desta gravidade, é preferível afastar o servidor, né, preventivamente de forma cautelar. O servidor continua recebendo salário, não tem prejuízo da remuneração em si, mas ele é afastado das atividades dele justamente para preservar a ordem legal, a ordem do ambiente ou a própria instrução do processo administrativo. O que acontece muito, geralmente? Discussão em repartição pública que acaba tendo alguma lesão corporal, alguma agressão física, tá? Pode se deixar ali, vai dar problema, pode ser que tenha reincidente. Então vamos afastar o servidor nesse sentido, né? Ou às vezes alguma professora específica agrediu algum aluno, né? Então é uma situação um pouco mais grave. Então afasta-se o servidor, apura, vê o que está acontecendo. O servidor está com algum episódio de pânico, crise, não está em si, é nítido que ele né? Vamos afastar para que não haja algum problema maior. Aí apura-se de fato se houve ou se não houve.
e aí ele vai responder o processo administrativo disciplinar normal, regular, vai ter direito ao contraditório, ampla defesa, né? Não vai ter prejuízo nesse sentido. Por isso que às vezes alguns são afastados, outros não. É a situação em específico de cada processo que vai determinar. Às vezes acontece do servidor ir lá e ameaçar a testemunha, por exemplo, né? De instigar a testemunha. Se tu falar isso, vai dar problema para ti. Então, afasta o servidor do local de trabalho para manter a instrução processual adequada, né? E aí apura-se, né? Já tivemos situações que o servidor foi afastado e de fato foi comprovado e foi demitido e acabou o processo administrativo com a demissão do servidor. Mas já tivemos vários processos, por exemplo, que o servidor foi afastado e foi absolvido depois lá no final, né? Ou tomou uma penalidade de suspensão, por exemplo, e depois voltou ao serviço, aí removeu o local de trabalho, né? Teve mudança do local de trabalho. Então, é várias situações que o processo assim ele vai tomando rumo durante a instrução realmente, né? A gente tem que entender que embora pareça, mas não é, a ideia da prefeitura em si não é penalizar o servidor com o processo administrativo, né? A ideia é realmente ter um fato, verificar o que está acontecendo. A gente já teve situações de servidores, por exemplo, que estava tendo algum problema interpessoal de relacionamento com outro servidor. E o ambiente de trabalho não estava bom, não estava legal. E aí acabou a denúncia, aquela coisa toda, foi feito o processo administrativo, o servidor foi absolvido. Mas lá no final a comissão recomendou a remoção do servidor por uma outra unidade, por exemplo, de saúde, estou dando exemplo, né? Trabalha lá no posto de saúde, não está dando certo com aquela equipe. Bota lá no outro posto de saúde. Deu certo, servidor hoje perfeito, elogiado, sabe? Porque às vezes o próprio ambiente de trabalho acaba causando alguma situação que às vezes também é muito de gestão, mas daqui a pouco estoura uma bomba e aí prejudica todo mundo, sabe? Então a ideia realmente é ver isso, sabe? E aí, claro, vai ter situações que... E vale lembrar, porque muita gente diz assim, porque servidor público não pode ser exonerado, não pode ser demitido, não pode ser... Não, tem que ter gestão de forma clara, né, transparente, né? Mas assim, que os servidores têm sim direitos, mas também têm seus deveres a ser cumpridos, né? E regras para ser cumpridas, Exatamente. né? E se não é feito, o gestor ele tem todo o direito também de estar cobrando disso do servidor. Então, assim, lembrar que servidor público não pode ser demitido, daí vem aquela história de dizer assim, tem que acabar com a estabilidade. Questão de dizer que não pode ser exonerado é um motivo de dizer que tem que acabar com a estabilidade, é algo que não isso. Não existe, Não né? existe, o servidor ele é demitido, já tivemos processo que o servidor foi demitido, tivemos processo que o servidor foi demitido, que a gente discordou da penalização, a gente levou para o judiciário, perdemos no judiciário também, né? A gente às vezes traz o bônus, mas não, tem o ônus também, nem tudo a gente consegue reverter, né? E a diferença é que a estabilidade do servidor, ela é justamente te traz essa garantia de ter um devido processo legal, de ter um processo administrativo, de ter a possibilidade de se defender, de não deixar à mercê do administrador público a exoneração do servidor. Eu não gosto de ti, eu vou exonerar. Aconteceria muito, a gente sabe disso, né? E a gente sabe que no setor público pode existir, sem a questão da estabilidade, uma leva de cargos que daí prometidos em campanhas e que, se não os servidores efetivos que mantêm a máquina trabalhando o tempo inteiro, seria bem complicado, né? E assim, Arlete, tanto a comissão quanto o secretário de administração, eles precisam ser imparciais, sabe? Precisam ser imparciais. Então a lógica do processo é isso. Em Rio do Sul, graças a Deus, a comissão de processo administrativo, e a gente vê que a própria secretária de administração acaba acatando os relatórios da comissão, a gente não tem problemas com parcialidade da comissão. Tá? Até isso, a gente tem as comissões fixas, né, dos processos administrativos, são vários servidores, até porque são bastante processos, mas a gente vê que não tem da comissão uma sacanagem, uma má-fé, uma intenção de prejudicar o servidor. A comissão vai, esgota realmente na busca da verdade real, na busca do que aconteceu, né? Com exceção já nos municípios menores e lindeiros. A gente tem vários probleminhas aqui com comissões, né? Nos outros municípios a gente acaba tendo uns probleminhas mais pontuais que acabam gerando, né, reintegração via processo judicial, enfim.
mas faz parte do procedimento. Mas, Hudson, a gente, nesse aspecto, a gente não tem absolutamente nada para reclamar, sabe? A comissão é bem imparcial e a gente solicita perícia, autoriza a perícia, e quando não autoriza a perícia, é muito bem fundamentado e muito bem justificado. Né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de produzir prova em alguns processos, dada a comissão, às vezes a comissão não tem um treinamento da própria administração, né? Porque a comissão ela tem uma responsabilidade muito grande, então precisa ser servidores que tenham conhecimento de como conduzir um processo administrativo disciplinar. É a vida do servidor que está na mão deles. Acho que é muito importante a formação dessas comissões. É de suma importância. E às vezes a gente sabe que nos outros municípios às vezes não tem essa formação, falta essa formação. Né? E aí, às vezes, o próprio prefeito nomeia a comissão lá de quem ele quer, já para prejudicar. A gente sabe que tem isso, infelizmente. Rio do Sul, graças a Deus, a gente não tem muito problema quanto a isso, mas precisa ser observado isso, sabe? É muito importante. Então, a gente já está chegando no final, né? Passa muito rápido, né? A gente só quer lembrar que o sindicato, o Sinspurs, nós temos uma equipe do escritório do Dr. Rodrigo que faz a defesa do PAD, que é nosso, né? Os nossos advogados, de forma, inclusive, para os sócios, não tem custo, né? Não então, tem custo, exatamente. É uma defesa onde o sócio do sindicato ele tem essa garantia de estar sendo defendido, a segurança, né? Então, isso é importante a gente falar. E nós temos aqui, nós estamos na presença de né, ótimos advogados que o doutor Rodrigo, doutora Melanie, o doutor Gabriel, o escritório, né, do doutor Rodrigo, faz esse trabalho com maestria, né? Até porque são anos já, né, dentro anos conduzindo PAD, bastante PAD. Então, tem essa experiência. Então, assim, muito importante porque muitas vezes a gente tirou o servidor de uma situação que, na verdade, estaria sendo feito em justiça, né, com aquele servidor. Então, Arlete, só deixar um recado, né, aproveitar o final do podcast. Embora a gente sempre, né, a sindicância talvez, né, não precise de um advogado, no processo administrativo disciplinar, às vezes os servidores não buscam um advogado, a gente já viu isso, a gente já assumiu processos na parte final, por exemplo, porque o servidor acabou não buscando. E embora a prefeitura nomeie um advogado para acompanhar pelo menos a audiência de instrução, alguma coisa nesse sentido, eu sempre bato na tecla, lá no escritório a gente tem essa política de trabalho, não seja com nós, seja com outro advogado, mas busque o advogado de sua confiança, justamente, né? E habilite o advogado no processo. É de suma importância que tenha um advogado conduzindo o processo junto com a comissão. Tá? Por quê? Porque a gente vê nulidade, a gente vê abuso de poder, a gente vê sacanagem, a gente vê má fé. É importante que o advogado tenha experiência, principalmente na realização de audiência, porque na audiência de tomada de depoimento de testemunha, tanto da defesa quanto da comissão, a gente pega as coisas assim já no ar e aí o advogado faz a inquirição, né? Às vezes contradiz a testemunha. Então é importante que tenha um advogado acompanhando. Tá? Isso eu sempre recomendo. Né? Às vezes não sente a vontade, mas procure o advogado de sua confiança. Tá? A gente fala dos nós, a gente obviamente que aquele que tem o seu advogado, que tem, né? Obviamente não é. A questão é que nós, enquanto sindicato, estamos ali à disposição. Isso, a gente presta esse serviço, estamos à disposição enquanto sindicato. Justamente. Mas que se não for enquanto sindicato que se busque o advogado de sua confiança, porque é de suma importância o advogado conduzir o processo. Tá? É Gabriel, primordial. Obrigada, né, pela participação novamente. Tá bom. O Gabriel vai vir muitas vezes. A gente tem muitos assuntos. A gente agradece, a 2026. a gente fica feliz com os convites. A gente vai fazer um planejamento para trazer mais advogados, porque isso motiva as pessoas a assistirem, inclusive o PAD, porque é algo que é diretamente ligado ao servidor. Então, agradecer, né? A gente agradece, fica feliz com o convite e estamos sempre à disposição também. Legal. Tá bom? Angélica. Então, boa noite, servidores e servidoras. Já vou fazer o convite, né? Isso. No dia 5 e 6, nós estaremos entregando o brinde para os sócios. No dia 5, das 16 horas até as 19, no dia 5. E no dia 6, vai ser das 9 até o meio-dia.
E daí é aquele que vem buscar aqui, né, vai naquele participar. sistema drive-thru que a gente sempre faz, participa daquele brindezinho, da bolinha, de pegar e tal, mas quem não puder vir buscar nesse dia, por qualquer outra razão, a gente vai estar também com o sindicato até o dia 19 aberto lá, as pessoas podem vir buscar também. Os municípios a gente está levando no RH de cada município, porém, se tiver alguém dos municípios que queiram vir pegar aqui para também participar do sorteio, pode vir. Daí a gente já avisa lá no departamento pessoal que foi pego aqui. Beleza? E aí a gente está entregando, né, gradativamente, e a gente vai anunciando depois quando estiver chegando lá. Lontra já está lá e Laurentino já está também no RH. Então, as pessoas que quiserem ir buscando, pode pegar. E amanhã a gente leva a Atalanta. Isso. Né? Então, é a Agrolândia. A Agrolândia e a Atalanta a gente já deixa no dia de amanhã. Tá certo? Obrigada a todos, né? Uma boa noite, fiquem com Deus e a gente anuncia a próxima nas nossas redes sociais. Um abraço. Um abraço.